RCP Notícias. 13 horas em Cabo Verde, hora da informação, Jornal da Tarde. Vamos conhecer os títulos. Boa tarde. Banco Mundial aprova crédito no valor de 30 bilhões de dólares para o segundo financiamento adicional do projeto de desenvolvimento do turismo resiliente, elevando o montante global para 75 bilhões de dólares. Presidente da Associação dos Armadores de Pesca da Praia, preocupado com a sobrepesca do atum e pede monitorização da pesca da espécie e investigação científica sobre espécies que podem servir de alternativa ao atum. Professores que não disponibilizaram nota nas plataformas das diferentes escolas têm um prazo de até amanhã para o fazerem. Estudantes do Liceu da Ribeira Grande manifestam-se e pedem melhoria no ensino e menos avaliações. O governo britânico deporta a primeira pessoa para o Ruanda e espera deportar perto de 5.700 solicitantes de asilo já identificados até o final do ano. Reconstrução de casas na faixa de Gaza pode se arrastar até o próximo século, de acordo com o relatório da ONU. E morre, aos 84 anos, James Scofield, ex-preso do campo de concentração do Tarrafal. Conhecidos os títulos, vamos ao desenvolvimento com Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O Banco Mundial aprovou um crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento no valor de 30 bilhões de dólares norte-americanos para o segundo financiamento adicional do projeto de desenvolvimento do turismo resiliente e da economia azul em Cabo Verde, aumentando o valor global deste projeto inicialmente aprovado em maio de 2022 para 75 bilhões de dólares norte-americanos. O governo, num comunicado, assegura que o novo financiamento enfatiza a importância do turismo e das ligações à economia azul. O seu principal objetivo é apoiar as estratégias abrangentes de Cabo Verde para o turismo sustentável e a economia azul, conforme delineado no Programa Operacional de Turismo e no Plano Nacional de Investimento para a Economia Azul. O projeto, diz ainda o comunicado do governo, procura também aumentar a participação das comunidades locais nos benefícios económicos do turismo, o que será acompanhado através do número de contratos adjudicados a empresas locais no setor do turismo. A expansão do projeto abrange agora atividades em 6 ilhas: Santiago, Santo Antão, São Vicente, Sal, São Nicolau e Boa Vista, visando a melhoria das infraestruturas turísticas e da economia azul, apoiando as pequenas e médias empresas locais e também as empresas lideradas por mulheres, para além de estabelecimento de políticas públicas de apoio. Isto inclui iniciativas para fortalecer a governança nas pescas sustentáveis, criando um ambiente propício ao crescimento a longo prazo do turismo e também da economia azul em Cabo Verde, liderada pelo setor privado. Este compromisso estende-se à exploração de oportunidades para além do turismo, particularmente no âmbito da economia azul. E a sobrepesca do atum tem sido uma preocupação não só nacional, como também a nível mundial. No dia de hoje, 2 de maio, dia em que se comemora o Dia Mundial do Atum, o presidente da Associação dos Armadores de Pesca do Cais da Praia pede a monitorização da pesca desta espécie e investigação científica sobre as espécies em abundância nas nossas águas que podem servir de alternativa ao atum. A Joana Lopes esteve em conversa com o presidente da Associação dos Armadores de Pesca aqui da Praia. A pesca do atum é de grande importância para Cabo Verde devido ao seu peso socioeconómico no abastecimento das conserveiras no país e na redução do déficit da balança comercial. No entanto, muito se tem falado de uma captura excessiva de tunídeos nos nossos mares, trazendo constrangimentos não só para as conserveiras, mas também para as pessoas engajadas na atividade e a sustentabilidade ambiental, explica o biólogo marinho e presidente da Associação de Armadores do Cais de Pesca de Santiago, da Praia em Santiago, melhor dizendo, Samora Barros. A sustentabilidade do atum é uma preocupação importante devido à pesca excessiva, que ameaça a população do atum em muitos partes do mundo. A pesca insustentável pode levar à diminuição das populações do atum e também impactando nas comunidades que delas dependem. Nomeadamente, o atum do Atlântico é gerido pela ICCAT, Cabo Verde é membro da ICCAT. A ICCAT é a instituição responsável pela gestão do atum no Oceano. Há concertações, eles é que têm trabalhado na gestão do atum no Atlântico. Cabo Verde, por ser membro, há algumas diretrizes que sempre terão que coordenar e afinar. Nomeadamente, medidas de gestão para colmatar essa sobrepesca que está a ter, tendo uma pesca mais sustentável, ajuda muito na gestão da pesca excessiva. As diretrizes emanadas para evitar a sobrepesca não vêm sendo cumpridas em Cabo Verde, muito por falta de monitorização e também de investigação que poderá apontar para a exploração de outras espécies de peixe, entende o tecnólogo da pesca
Samora Barros. Poderemos optar por outras espécies e descansar as que têm vindo há anos a ser comercializadas. É só com a investigação é que poderemos ter as alternativas. É necessário fazer investigação, não é só dizer aos pescadores que eles têm de pescar espécies alternativas. Tem que ter uma política mesmo concertante, ver quais as espécies, quais as artes para capturá-las e legislar. Há que fazer tudo isso. É um trabalho de todos, só dos pescadores, nem dos consumidores, nem das peixeiras, nem da direção em geral. É de todos. Falando de outra espécie marinha, antes da pandemia, o período de defesa e proibição da captura da cavala ia de 15 de julho a 14 de setembro. No entanto, essa medida de gestão foi suspensa em decorrência da Covid-19. Envolvidos 4 anos, o biólogo marinho quer ver reposta esta medida de gestão em nome do equilíbrio da biodiversidade marinha e também da sustentabilidade da espécie. Mas nos anos anteriores não tem sido feito a época de defesa. Eu espero que venha-se a fazer e que as associações também tenham vozes para que realmente possamos ter uma gestão de qualidade das pescas. Disseste nos anos anteriores, quando? Desde a pandemia? Sim, nos anos da pandemia não houve. Mas que haja alternativas, porque é uma riqueza que não se pode quantificar e a vista desarmada, mas é de bastante prejuízo para as gerações futuras. É de referir que o projeto Common Ocean Tuna da FAO lembra aos atores de pesca da necessidade de garantir que todas as principais unidades populacionais de atum sejam pescadas em níveis sustentáveis até 2027. Falemos agora da visita que o chefe de Estado português efetuou ao nosso país, ele que esteve de manhã na Presidência da República, com o seu abordo cabo-verdiano, e um futuro diferente, sem as feridas do passado. É assim que o presidente José Maria Neves quer ver as relações entre Cabo Verde e Portugal. O chefe de Estado cabo-verdiano falava em conferência de imprensa conjunta na manhã de hoje com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra de visita ao nosso país. E esta presença do senhor presidente de Portugal, acompanhado do senhor ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, é demonstração da excelência das nossas relações. Vivemos ontem um momento cívico único e espero podermos, na comemoração dos 50 anos da nossa independência, podermos estar muitas vezes juntos para mostrar que um futuro diferente, sem as feridas do passado, é possível. E as relações entre Cabo Verde e Portugal são relações que já atingiram um patamar muito elevado. Vejam que há 10 dias o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal esteve aqui e depois estive em Portugal para as comemorações do 25 de Abril e fiquei impressionado com a adesão cívica dos portugueses, com a demonstração que nas ruas o povo demonstrou e com o encontro de Portugal e de todas as ex-colónias portuguesas. José Maria Neves espera que mais esta visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa a Cabo Verde possa contribuir para a construção de relações muito fraternas entre os dois países e assim ir sarando todas as feridas que o passado deixou entre Cabo Verde e Portugal. Por sua vez, o chefe de Estado português diz que nada acontece por acaso e fez referência, por exemplo, ao acordo de cooperação cambial entre Portugal e Cabo Verde e ao acordo para a mobilidade entre Cabo Verde e a União Europeia e ainda a recente visita do que o primeiro-ministro português fez ao nosso país, a primeira de Luís Montenegro fora da Europa. Mas mais do que isso, um conjunto de passos imparáveis, de que um dos últimos foi, de facto, a conversão de uma parte da dívida no Fundo Ambiental e Climático. Mas há mais passos. O Sr. Primeiro-Ministro acabou de anunciar mais passos ainda há 10 dias. Quer dizer que nós estamos sempre insatisfeitos. E também não é por acaso que juntamos sempre a evocação do que importa reter de memória do passado, como foi ontem, no Tarrafal, ou como foi nas ruas de Lisboa no 25 de Abril, juntamos à construção do futuro. Sem angústias, sem dramas, tendo presente que há muito a fazer. E Vossa Excelência falou daquilo que Portugal tem feito aqui. E eu agradeceria aquilo que Cabo Verde tem feito em Portugal. Não falo só nos meus alunos, falo nos professores cabo-verdianos que lá ensinam. Falo nos quadros cabo-verdianos que lá exercem funções, nos sistemas sociais,
na administração pública nacional, regional e local. A convite do Presidente da República, José Maria Neves, o seu homólogo português realiza uma visita de Estado ao nosso país, no quadro do reforço das relações históricas e de excelência entre os dois países e também entre os povos. Nesta tarde, os presidentes de Portugal e Cabo Verde assistem no Centro Cultural Português à assinatura do protocolo sobre o projeto de formação e capacitação dos profissionais da comunicação social cabo-verdiana, antes de seguirem para a Universidade de Cabo Verde, onde o chefe de Estado português profere às 15h30 uma aula magna sobre democracia em tempo de crise. Marcelo Rebelo de Sousa deixa Cabo Verde ao início da noite de hoje, depois das cerimónias de cumprimentos de despedida que acontece no final da tarde no Palácio da Presidência da República, aqui na Praia. E o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, manteve esta manhã, aqui na Praia, um encontro de trabalho com o seu homólogo português. Uma ocasião que Rui Figueiredo Soares e Paulo Rangel aproveitaram para analisar o estado de preparação da cimeira entre os dois países, marcada para novembro em Lisboa. O encontro, destaca Paulo Rangel, serviu também para as partes passarem em revista a agenda bilateral. Que é uma agenda ambiciosa, mas que sinceramente tem um grau de execução que é assinalável e, portanto, é uma agenda ambiciosa que está sempre a ser cumprida e por isso temos razões para ter mais e mais ambição. E naturalmente também tratamos da preparação da cimeira bilateral. Digamos que temos aqui o pontapé de saída para os trabalhos preparatórios dessa cimeira, que terá lugar no outono. E, portanto, enfim, sinceramente, há uma coisa que as conferências de imprensa ou as declarações à imprensa com o governo de Cabo Verde e com o Estado de Cabo Verde têm, é que são sempre muito maçadoras, porque dizemos sempre a mesma coisa, é que está tudo bem, é tudo excelente e pode tudo ainda melhorar. Paulo Rangel está em Cabo Verde, acompanhando a visita que o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa efetuou ao país e que termina hoje. Dos 125 professores que compõem o corpo docente do agrupamento 3 aqui na Praia, só faltam 19 professores para publicar as avaliações do segundo trimestre, sendo 10 do Liceu Pedro Gomes, 8 da Escola Básica Eugênio Tavares e 1 da Escola Básica Nova Presidência, Nova Assembleia. Os dados foram avançados ao Jornal da Tarde pelo diretor do referido agrupamento, Manuel da Luz Tavares, que garante que todos os professores já foram notificados e que devem, até amanhã, dia 3 de maio, disponibilizar as avaliações dos alunos no sistema de gestão escolar, conforme apurou a Nanivas. Embora ter enfrentado alguma perturbação de conexão à rede internet no início da manhã de hoje, o agrupamento 3 da Praia, que engloba uma escola secundária e 3 do ensino básico, já restabeleceu o sistema e os dados sobre as publicações das notas pelos professores são animadores. O diretor do citado agrupamento avança que está em contacto permanente com os professores e que neste momento só faltam 19 professores atribuírem as notas. Os 84 professores da escola secundária Pedro Gomes, portanto, só falta 10 professores até dia de hoje, às 10 horas, para que as notas sejam lançadas. Em relação à Escola Eugênio Tavares, do mesmo agrupamento, dos 34 professores, só faltam 8 professores. E da Escola Básica Nova Presidência, dos 7 professores, só falta um professor do terceiro ano para lançar a nota. Manuel da Luz Tavares assegura que todos os professores foram notificados e, em caso de incumprimento, caberá à Inspeção-Geral da Educação dar o seguimento. Os professores foram convocados individualmente para lançar as notas com prazo até dia 3, a partir do qual, claro, querendo, de acordo com o entendimento de cada professor, e para que, portanto, possamos garantir a avaliação dos alunos. Os professores que têm um entendimento de que não, definindo este prazo, tanto a escola irá proceder, portanto, de acordo com as orientações e no sentido de avançar com outros trâmites, que é junto da inspeção, que é enviar essas convocatórias para dar o seguimento. E daquilo que nós só fazemos o levantamento, instauramos um processo e enviamos à inspeção para dar o devido tratamento. A Inspeção-Geral da Educação, que numa nota enviada à nossa redação,
confirma que 752 professores não atribuíram as avaliações dos alunos e exige a regularização até amanhã, 3 de maio. Contactada pela nossa reportagem, a Inspetora-Geral da Educação, Alcídia Almeida, esclarece que qualquer informação sobre o assunto deve ser feito através do Gabinete de Comunicação do Ministro da Educação. E um grupo de alunos do Liceu Suzete Delgado, em Ribeira Grande de Santo Antão, saiu hoje às ruas numa manifestação pacífica para exigir do Ministério da Educação melhorias do sistema de ensino. Os alunos pedem a diminuição do número de avaliações e o programa de algumas disciplinas, conforme a Teresa Pinto. Sob o lema Aprendizagem sim, saturação não, um grupo de alunos do 9º, 10º e 11º ano do Liceu Suzete Delgado saiu às ruas da cidade da Ribeira Grande manifestando por melhorias no sistema educacional. Yara Miranda, porta-voz do grupo, fala em excessos de avaliação. O Ministério da Educação está a cometer muita injustiça, está a saturar nós, está a ensinar, não está a mexer na avaliação. Essa aluna diz igualmente que até agora não tem a programação de algumas disciplinas. Nós não temos programa de TIC, nós não temos programa de literatura, nós não temos programa de filosofia. E ainda na literatura, mas filosofia, escrevemos uma prova que vale 30% poder já nos reprovar. Se queremos também esforçar tudo isso. E o apelo é no sentido do Ministério da Educação diminuir a percentagem que essa prova terá na avaliação final. Pelo menos diminuir a percentagem dessa prova, e também não tem 3 provas, não devia ter só 2, de modo que já também a dizer, deste primeiro trimestre, a gente bem mudar a coisa, tudo no terceiro trimestre. Não ficar indignado com o sistema de ensino e também nos estudar 2 anos, para depois prova bem definir se não te passar ou não te ficar. A gente vai mudar as coisas, mas pelo menos depois dar-nos que é o objetivo para nos ajudar para a prova, depois diminuir aquela percentagem e também para achar aquela coisa que a gente ficar lá na 3, na disciplina, depois eles vêm barrar a gente na frente. Aquela coisa lá é mariote, então a gente logo reprovar lá. A manifestação dos alunos do Liceu Suzete Delgado começou em frente a esse estabelecimento de ensino, percorreu as principais artérias da cidade com uma paragem próxima à delegação do Ministério da Educação do Conselho. E a coordenadora do Departamento de Ciências da Saúde, Ambiente e Tecnologias da Universidade de Santiago, Marcília Fernandes, diz que é preocupante que a dependência do uso de novas tecnologias se verifique cada vez mais em crianças com menor idade e frisa que a resposta requer uma abordagem holística e inovadora. Marcília Fernandes falava à margem da jornada académica da Universidade de Santiago, que decorre sob o lema Equilibrando Mentes, conectando corpos na era digital e reúne profissionais da saúde, ambientalistas e também especialistas em tecnologias. A Barros presenciou e traz-nos aqui os detalhes. As novas tecnologias trazem muitos ganhos e hoje são indispensáveis, mas é preciso saber usar para não prejudicar a saúde física e mental, adverte Marcília Fernandes, coordenadora do Departamento de Ciências da Saúde, Ambiente e Tecnologias da Universidade de Santiago. Marcília Fernandes justifica a pertinência dessa jornada académica, tendo em conta a tendência do uso excessivo das novas tecnologias e suas consequências. Desafios a nível da saúde física, como a questão, por exemplo, da postura, de ficar muito tempo à frente de telas, mas também a nível mental, como leva-nos à procrastinação, ao vício, à dependência do uso da tecnologia para tudo, e que verifica-se em idades cada vez menores. Não é? Nós temos crianças que já, antes mesmo de aprenderem a falar, já sabem manusear um equipamento eletrônico, um telemóvel, e ficam dependentes, e muitos pais até utilizam esse equipamento, a tecnologia, para acalmar as crianças e poder ter tempo ou concentração para fazer outras coisas. E com isso vamos criando esse vício, essa dependência das tecnologias que afeta a nossa saúde mental de uma forma global. Os jovens deixam de interagir presencialmente uns com os outros. Durante os 2 dias da jornada académica, o foco estará voltado para o incentivo da mudança de comportamentos para promover a conciliação da saúde mental na era digital, frisa Marcília Fernandes. É preciso implementar regras para o uso das novas tecnologias, avança um dos oradores da jornada, Lamine Tavares, coordenador do curso de Engenharia Informática na UES. Há que regrar positivamente o uso das tecnologias. Como regrar
uso das novas tecnologias? Eu até brinco de vez em quando a dizer, um grande desafio que nós temos hoje em dia e para todas as pessoas é tentar sair da cama, ir até o banheiro sem olhar para o telemóvel. E quando usar um alarme, se limitar única e exclusivamente ao alarme, saber que você efetivamente pode sair da cama, fazer a sua higiene pessoal antes de ver o telemóvel, já seria grande coisa. Pelo contrário, nós temos gente que hoje acorda de madrugada com um vibrar de uma mensagem e já está a responder às mensagens de madrugada. São vícios que circunstancialmente podem não ser crítico, mas quando acumulado começa a trazer transtorno. Lamine Tavares sublinha que os pais têm grandes responsabilidades em evitar que os filhos caiam na dependência. Aconselha ainda as famílias a resgatarem um bom convívio sem interferência das novas tecnologias. E o Colégio Letrinhas da Ilha do Sal fez hoje o lançamento de uma campanha denominada Nha Nome. O objetivo é o de sensibilizar a comunidade salense para a questão do respeito pelo nome do outro, um direito consagrado na Carta dos Direitos Humanos, conforme a Carciana Lima. Devidamente identificados, os alunos do Colégio Letrinhas saíram esta quinta-feira às ruas da cidade de Espargos para mostrar às pessoas a importância de respeitar o outro através do nome. A diretora do colégio explica que a iniciativa da campanha Nha Nome surgiu depois de uma visita da representante do Alto Comissariado para a Imigração àquela escola privada da Ilha do Sal. Sílvia Souza diz que esta é uma questão que já tem sido trabalhada com os alunos, mas que agora quiseram levar à comunidade. Gostaríamos que agora fossem eles a sensibilizar a comunidade para esta questão. Muitas vezes temos a situação de imigrantes, por exemplo, os chineses ou os africanos da costa da África, que é mais notório. Até mesmo nós, eu, por exemplo, que também sou portuguesa, e muitas vezes somos tratados nós portugas, o africano por manjaco e o chinês por China nas lojas, e aquilo que consideramos é que existe uma responsabilidade de parte a parte. Por exemplo, as lojas chinesas, os colaboradores das lojas não são identificados, nós não sabemos exatamente o seu nome, e julgo que isso alimenta também que se chamem ao China. Por exemplo, os africanos habituámos-nos a tratá-los por manjaco, exatamente por causa da questão tribal. O que nós queremos é vencer nos alunos essa abordagem, mas vencer nessas pessoas para que possam dar a conhecer também o seu nome, porque se o seu nome não for conhecido, também não se podem ser tratados pelo seu nome. Além da sensibilização, a campanha consiste na entrega de um crachá para que as pessoas possam deixar visível o seu nome. Vão dar a essas pessoas um cartão com um crachá para que as pessoas possam registar o seu nome, para que possamos dizer o nosso nome, saber o seu nome e tratar-nos pelo nome entre nós. No fundo, a campanha tem este objetivo, que é um objetivo de mostrar aos miúdos e levá-los a mostrar também aos outros o que é o respeito e como respeitar o outro através do seu nome, que é um direito consagrado nos direitos humanos. A campanha tem a duração de 1 semana e deverá ser levada também à cidade de Santa Maria. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, são já 13 horas mais 23 minutos. O homem de 50 anos, residente aqui da praia, acusado de abusar sexualmente da sua própria filha de 7 anos, foi entregue há momentos ao Tribunal da Comarca da Praia, conforme nos conta a Carmelita do Rosário. O caso aconteceu antes de ontem num dos bairros periféricos da cidade da Praia e o suposto agressor será entregue aos tribunais dentro do prazo legal. Consta que o homem, que está separado da mãe da criança há vários anos, tinha um histórico de violência contra a própria filha, que inclui abuso sexual. Pego em flagrante delito pela polícia, o suposto agressor foi detido no momento. Tudo aponta que um vizinho terá filmado todo o ato e chamado a polícia, de que momento dirigiu ao local do crime para as primeiras diligências. Sabe a RCV que a menor foi submetida a exames médicos para se avaliar o seu estado físico e psicológico. O pai, suposto agressor sexual da menor de 7 anos, foi entregue às instâncias judiciais para o primeiro interrogatório de arguido detido. Logo mais, saberá qual medida de coação que o tribunal vai aplicar ao pai e suposto agressor sexual da sua própria filha de 7 anos. Na Ilha do Sal, a Polícia Nacional esteve no terreno no Dia do Trabalhador. Ontem, a Polícia Nacional deteve 2 indivíduos e apreendeu 8 veículos ligeiros que circulavam sem documentação, conforme apurou o Moisés Évora.
Em Ilha do Sal, a Polícia Nacional levou a cabo uma operação no dia 1 de maio e apreendeu 8 motos ligeiros, motos cujos donos não tinham qualquer documentação. 2 indivíduos foram detidos também por condução sob o efeito do álcool. Estão agora a braços com a justiça. Recordamos também que 2 jovens que vinham assaltando pessoas na via pública foram detidos, presentes a tribunal, e a medida de coação, prisão preventiva então para 2 jovens que vinham assaltando pessoas na Ilha do Sal, concretamente na cidade de Espargos. Olhando para o 1º de maio, a operação contou com vários efetivos em vários pontos da ilha. E dos mais de 100 presos políticos angolanos que passaram pelo campo de concentração do Tarrafal de Santiago, só 3 estão vivos. Um deles é João Pinto de Andrade, que, da companhia de alguns desses sobreviventes, efetuaram hoje uma visita de cortesia ao primeiro-ministro José Luís Correia e Silva. À saída, Pinto de Andrade lembrou as agruras vividas naquele que era designado como campo da morte lenta e sugeriu aos companheiros de outros países que por lá passaram na criação de uma associação supranacional de antigos presos políticos do Tarrafal. Seria interessante, era uma boa ideia, porque nós somos 12 sobreviventes, dos 100 e tal angolanos somos 12 sobreviventes. Né? É evidente que não poderemos englobar os portugueses, porque os portugueses já desapareceram todos. Né? Mas há 4 guinenses e há muitos cabo-verdianos. Portanto, eu penso que os sobreviventes de parte a parte podem perfeitamente criar uma associação mais plurinacional do que aquelas que existem atualmente em cada um dos nossos países. Pinto Andrade lembra-se também dos companheiros cabo-verdianos que estiveram presos no Tarrafal, destacando a circunstância de Cabo Verde ter hoje o maior número de sobreviventes. Felizmente, hoje temos alguns sobreviventes. De Portugal não há nenhum sobrevivente, da Guiné há 4, de Angola há 12 e, felizmente, de Cabo Verde há mais. E penso que o facto de Cabo Verde ter mais sobreviventes deve-se a 2 razões fundamentais. Uma delas é a idade com que os presos cabo-verdianos vieram para o campo. Por outro lado, o facto de Cabo Verde não se ter envolvido numa luta fratricida. E isso favoreceu a existência de mais sobreviventes por parte de Cabo Verde. Hoje Cabo Verde, penso eu, que terá do Tarrafal talvez 15 ou 16 sobreviventes. Portanto, acho que foi uma história interessante. Os antigos presos políticos angolanos do campo de concentração de Tarrafal estão em Cabo Verde no âmbito das comemorações dos 50 anos da libertação desta prisão, mandada construir em 1936 pelo antigo governo colonial português. E faleceu hoje da praia Jaime Scofield, também ex-preso no campo de concentração do Tarrafal, natural de São Vicente. Em 1966, com amigos e colegas, organizou uma célula do PAIGC em Santo Antão a fim de preparar a guerrilha a partir da ilha, o que não chegou a acontecer. Foi preso em 1967 pela PID e enviado para o campo de concentração do Tarrafal em 1970, de onde saiu em 1973. O funeral de Jaime Scofield deve acontecer amanhã, sexta-feira, pelas 16 horas. Aos familiares deste tarrafalista, as sentidas condolências. E celebrar a liberdade após 50 anos da libertação dos presos políticos no Tarrafal é uma forma de representação simbólica da arte como forma de expressar as emoções e da realidade vivida pelos aprisionados dentro do campo. É esta, pelo menos, a constatação do artista Mário Lúcio, que esteve em representação de Cabo Verde no concerto com a participação de músicos de 4 países, juntamente com Teresa Salgueiro de Portugal, Paulo Flores de Angola e Karina Gomes da Guiné-Bissau. Ângela Monteiro tem os detalhes. O pátio do Museu da Resistência foi palco para o concerto dos 50 anos do encerramento do campo de concentração do Tarrafal, formado por um belo elenco de músicos dos 4 países que tiveram os cidadãos presos. Na abertura esteve a artista Teresa Salgueiro, em representação de Portugal, dona de uma voz extraordinária e cristalina. Num sítio considerado património cultural e num momento especial de celebração, Paulo Flores de Angola fez os presentes sonhar com esperança no amanhã, assenta na liberdade.
como uma chibombo qualquer. Por maturiamente, sou olhar em toda a gente. Na linha da Terra Nova, sou paro, lá no Moceque, com a minha gente. De Guiné-Bissau, Karina Gomes mais uma vez usou a sua voz para cantar a luta dos presos políticos da chegada à partida do campo. Minha boca, moribiri toma sentir, abre rabo de paja. Mário Lúcio Souza, em representação de Cabo Verde, revisitou a história que caracteriza como uma forma de representação simbólica da arte e a realidade dura vivida pelos aprisionados. A arte muda o mundo, mas quem muda o mundo, na verdade, são os homens. Com as suas ações, a sua generosidade. A nossa liberdade é fruto da luta de várias gerações, de vários homens e mulheres. E o concerto de hoje foi um concerto muito emocionante, né? Muito emotivo, porque muitos desses homens sobreviventes do campo de concentração de Tarrafal estão aqui hoje, e cantar para eles a música da liberdade, e junto com representantes de outros países que tiveram cá presos políticos, como Angola, Guiné-Bissau, Portugal. Então há momentos mesmo que tem que ser momentos de comunhão para podermos honrar aqueles que deram a vida, e a vida reflete na nossa liberdade e na nossa felicidade. O concerto dos artistas da CPLP, no quadro dos 50 anos do encerramento do campo de concentração, foi gratuito, promovido pelo Mário Lúcio através da Presidência da República de Cabo Verde. Da cor mais bela que é a cor da esperança, que a terra toda é mesmo Cabo Verde, é tempestade que virou bonança. E terminaram as festas de São Filipe. Este ano ninguém entubou a bandeira e as cavalhadas teve somente um cavalo, mas mesmo assim manteve-se a tradição. Mas Henrique Pires, presidente da Casa das Bandeiras, mostrou-se triste com o cenário do Alto de São Pedro, conforme apurou o Marco Rocha. Hoje, Alto de São Pedro estava triste. Triste com um cavalo, mas não te garanti, próximo ano, só desse caso ali, tem 3 a 4 cavalos. A emoção do presidente da Casa das Bandeiras, que no final da festa de São Filipe olhava com alguma mágoa para o facto de somente um cavalo ter corrido a cavalhada. Mas fica a convicção que a bandeira de São Filipe não vai voltar para a igreja, para ser enterrada, como aconteceu antes de 1917, porque a bandeira foi assumida pelos organizadores da festa. Como aqui que aparece alguém para tomar a bandeira, a tradição está a perder força? Ou... Não, é uma festa que tinha responsabilidade de pessoas que até queriam assumir. É normal e pessoas que aparecem, moda que é normal, pessoas aparecer para tomar. Não havia, mas estava 2 pessoas ali que queriam tomar ele, mas não nunca está falando ninguém que está bem tomar, se que bem falar não está tomar. Por isso que ele está preparado para a qualquer altura para assumir. Nosso estatuto está falar mais bandeira, enquanto Casa Bandeira está funciona, é que a igreja mais. Um dos momentos altos da festa de São Filipe são as cavalhadas, no Alto de São Pedro. Um espetáculo que atrai muita gente, com os cavaleiros correndo na pista para apanhar as argolinhas e grinaldas. E as crianças adoram estas cavalgadas, porque se os cavaleiros acertam nas sacolas, ganham doces. Aquele chupete ele ganha na cavalo? Sim. Você também ele sempre? Sim. Você gosta de cavalo caça aquela argola para depois ganhar chupete? Sim. Não, me apanha. Nunca me apanha? Mas coisa, eu para a cidade? Não. Para que as brincadeiras ali? Nunca gosto de cozer de chupete. Ok, mas você também tudo ando bem assistir São Filipe? E eu faço, sabe? Pela primeira vez que me palhinha gosta de eu. Tinha orgulho de assistir online? Sim. Em direto? Sempre. Hoje ando para a festa de São Filipe. E esse ano foi bom, ou mal? Falar do que esse ano tinha menos alguém? Sim, tinha menos alguém, dá para perceber. Talvez seja por causa de transportes, porque tinha pessoas, próprios imigrantes. Mesmo que esse que ali, às vezes tem problema com
com bem. Igual de outra toca tambor, sinal que tradição está na sangue. Exato, tradição está na sangue, bro. Desde que boi de fogo, nascer livre, cria na ele. Eu obrigado por quem estava na sangue. Bom festa, São Felipe. Bom festa, São Felipe. Próximo ano, não está ali outra vez. Está ali com fé na Deus. Os foguenses orgulham-se da dimensão da Festa da Bandeira e do município de São Felipe, a maior festa popular de Cabo Verde, durando mais de uma semana, uma tradição sacro-profana que traz gente de todo o lado da ilha, e os imigrantes e seus descendentes também não faltam a esta festa. 13 horas mais 35 minutos. Falemos agora da liberdade de imprensa, que é assinalada amanhã, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e que aqui no país a necessidade de certificação dos sites de notícias e a credibilidade dos órgãos de comunicação são para a Associação dos Jornalistas de Cabo Verde, a JOC, as principais preocupações no dia que antecede ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado a 3 de maio. Jeremias Furtado, presidente da JOC, afirma que em Cabo Verde a credibilidade e a confiança da mídia geram muita preocupação. Porque as pessoas, quando veem isto, as publicações dessas páginas, muita gente já sem literacia mediática não consegue destrinçar se é um jornal de verdade ou se é uma simples página de alguém que com acesso à internet resolve se armar em jornalista, e pela qualidade, pela forma como está a trabalhar, sem responsabilidade, etc, etc, então vai acreditar que o jornalismo em Cabo Verde está assim. Então é preciso trabalhar. Agora é um trabalho que não cabe somente à JOC, cabe ao Estado, às entidades públicas e também aos jornalistas e aos próprios órgãos de comunicação social lançar um debate amplo. O presidente da JOC sublinha que a precariedade laboral é ainda um desafio que os profissionais de comunicação enfrentam no país. Continuamos a ter os jornalistas a trabalhar sem condições. Quando falo sem condições é o salário não tão digno assim, excesso de carga horária, não cumprimento das obrigações junto da Previdência Social, isto mais nos órgãos privados que estão a ter alguma dificuldade em garantir a sua sustentabilidade. É por isso que acreditamos que é preciso haver alguma forma de apoio, mecanismo para ajudar com que esses órgãos saiam, assim, digamos assim, do sufoco. Para amanhã, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a JOC tem um conjunto de atividades programadas, conforme Jeremias Furtado. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é celebrado este ano sob o lema Uma Imprensa para o Planeta, Jornalismo diante da Crise Ambiental. De acordo com o programa da celebração, a JOC comemora também, realiza também uma gala durante a qual deverá haver premiação de jornalistas nacionais. Atualidade internacional, Gaza. A reconstrução de casas na faixa de Gaza pode se arrastar até o próximo século se o ritmo seguir a tendência de conflitos anteriores, de acordo com o relatório da ONU divulgado hoje. Quase 7 meses de bombardeamentos israelitas causaram bilhões de dólares em danos, deixando muitos dos prédios reduzidos a ruínas, com uma autoridade da ONU referindo-se a uma paisagem lunar de destruição. Dados palestinos mostram que cerca de 80 mil casas foram destruídas durante o conflito, que já matou dezenas de milhares de palestinos e também israelitas, em número bem inferior. De acordo com a avaliação divulgada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Gaza precisa de aproximadamente 80 anos para restaurar todas as unidades habitacionais totalmente destruídas. No entanto, num cenário melhor, no qual os materiais de construção seriam entregues 5 vezes mais rápido do que da última crise, em 2021, isto poderia ser feito até 2040, segundo o relatório. É um cenário em que a guerra dure 9 meses, a pobreza deve aumentar de 38,8% da população de Gaza para 60,7%, arrastando uma grande parte da classe média para baixo da linha da pobreza, de acordo com o mesmo relatório da ONU. O governo britânico espera deportar para o Ruanda até o final do corrente ano um grupo já identificado de 5.700 requerentes de asilo, após a adoção da controversa lei destinada a desencorajar as travessias ilegais do Canal da Mancha. Na passada semana, o Parlamento britânico aprovou uma legislação que permite deportações para o Ruanda, apesar das críticas de grupos de direitos humanos de que o plano é desumano e imoral. O Reino Unido deportou na segunda-feira o primeiro requerente de asilo para o Ruanda, depois do seu pedido ter sido rejeitado. A lei surge em resposta a uma decisão do Supremo Tribunal que bloqueou voos de repatriação, uma vez que as autoridades não podiam garantir a segurança dos migrantes após a deportação. O Ministério da Administração Interna do Reino Unido considera que esta nova lei, que classifica o Ruanda como um país seguro, será essencial para combater a migração ilegal e travar os naufrágios de barcos de migrantes no canal.
da Mancha. Já temos 13 horas baixa 39 minutos. Estamos praticamente no final deste jornal. Apenas para informar ao amigo ouvinte, caso esteja à espera em Portugal de alguém que partiu de São Vicente a bordo da aeronave da TAP, saiba que a aeronave já está mais ou menos a alcançar a parte central do Saara Ocidental e deve chegar na capital portuguesa por volta das 18 horas. Aqui 18 horas e 6 minutos é o horário previsto para a chegada do voo da TAP que partiu de São Pedro e vai para Lisboa. Há uma outra aeronave também da TAP, desta feita partiu da Praia e deve aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas e 21 minutos. Para o nosso arquipélago, neste momento temos algumas aeronaves que estão a atravessar o corredor atlântico, a chegar neste momento à Boa Vista um aparelho da TUI que veio de Manchester e há outras aeronaves que estão um pouco mais a norte que também vêm em direção ao nosso país. Para a Ilha do Fogo está a chegar neste momento o avião da Global ao serviço da TACV, que fez a ligação entre Praia e São Felipe, e chegou em São Vicente também em instantes um outro voo da TACV que partiu da Ilha do Sal e já aterrou no aeroporto de São Pedro em São Vicente pela via marítima. Temos neste momento um fraco movimento. O Criolla encontra-se neste momento no Porto de Furna, na Brava, certamente que daqui a pouco tempo vai fazer o percurso inverso, ir para São Felipe e depois vir à praia com chegada mais ou menos por volta das 20 horas da noite. E por falar em mar, falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para hoje, quinta-feira, 2 de maio, o sol despontou às 6 horas 10 minutos e 13 segundos e o pôr do sol deverá ocorrer às 18 horas 51 minutos e 40 segundos. A lua está na fase quarto minguante, saiu pelo sudeste à 1h50 e o ocaso lunar aconteceu há instantes às 13 horas e 35 minutos pelo sudoeste. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 6h35 e a segunda acontece mais tarde, quando forem 19 horas e 58 minutos. E a primeira pré-bar aconteceu às 0 horas e 54 minutos e a segunda aconteceu também há instantes às 13 horas e 17 minutos. E os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 8 horas e 4 minutos e a seguinte às 21 horas e 7 minutos. E a primeira pré-bar será às 2h18, portanto, da madrugada, e a seguinte às 14 horas e 33 minutos. Em relação à pesca, as tabelas solunares indicam que amanhã, sexta-feira, será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 7 horas e 33 minutos até às 9h33, ou então, se preferir, das 19 horas e 55 minutos até às 21 horas e 55 minutos. Fim de linha, tempo apenas para recapitularmos os títulos dos principais assuntos abordados. Banco Mundial aprova crédito no valor de 30 bilhões de dólares para o segundo financiamento adicional do projeto de desenvolvimento do turismo resiliente e da economia azul em Cabo Verde, levando o montante global para 75 milhões. O presidente da Associação dos Armadores de Pesca da Praia, preocupado com a sobrepesca do atum e pede monitorização da pesca da espécie e investigação científica sobre espécies que podem servir de alternativa ao atum. Professores que não disponibilizaram nota das plataformas das diferentes escolas têm um prazo até amanhã para o fazerem. Estudantes do Liceu da Ribeira Grande de Santo Antão manifestam-se e pedem melhoria no ensino e menos avaliações. O governo britânico deporta a primeira pessoa para o Ruanda e espera deportar perto de 5.700 solicitantes de asilo já identificados até o final do ano. Reconstrução de casas na faixa de Gaza pode arrastar até o próximo século, de acordo com um relatório da ONU, hoje divulgado. E morreu aos 84 anos James Caulfield, ex-preso do campo de concentração do Tarrafal, aqui na Praia. O funeral deverá acontecer amanhã, a partir das 4 da tarde. Obrigado, boa tarde, fique bem, estaremos de volta amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.